Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós já estamos na 9ª aula, já estamos indo para metade da nossa escola de líderes. Para você aí que está firme e forte conosco, né? Muito agradecida por você estar aí disposto a pagar um preço, disposto a estar aí se capacitando para que você possa, através da sua vida, o reino de Deus possa ser expandido. E nessa semana, depois da nossa avaliaçãozinha, né, nós vamos aprender um pouquinho sobre um tema muito importante, um tema que é extremamente importante para todo líder, para todo ser humano, para todo cristão, mas para líder, para nós líderes, é essencial para que o nosso GR, para que o nosso propósito ele venha realmente a frutificar, a dar frutos. Então, hoje, o nosso tema vai ser sobre oração, né? É um tema que, ao mesmo tempo, é essencial, é muito importante para a nossa vida. Também é um tema que as primeiras vezes, primeiro contato que nós temos quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, é aprender a orar, né? A gente conversar com Deus, conversar com o Espírito Santo, e o único meio é por meio da oração. Mas então, como nós estamos no tempo de capacitação, estamos aprendendo, recebendo tudo que é necessário, todas as ferramentas para que a gente se torne um líder excelente, né? Para que a gente possa ali cumprir a nossa missão dentro do GR. Então, nós também temos que ter um pouquinho do estudo baseado na palavra de Deus sobre oração, né? Então, o primeiro passo que nós vamos começar hoje é sobre o que é oração, né? O que é oração? Nós precisamos entender o significado da oração, né? Então, hoje nós vamos aprender o que é. E o que é oração? Nós vamos utilizar a base, a nossa palavra de Deus, né? A nossa Bíblia aqui, ó, que tá toda semana firme e forte conosco. Então, o primeiro versículo que eu quero ler para você, para nós poder conversar um pouquinho sobre o significado da oração. Ele tá em Efésios 6:18. Então, se você estiver aí acompanhando, né, pegue a sua Bíblia e abra em Efésios 6:18. Esse é um tema onde Paulo, ele fala para Éfeso, né, para a igreja de Éfeso, o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui, Paulo ele está explicando para o povo, para a igreja, né, o que é oração, né, e como nós precisamos fazer. Então, o primeiro ponto importante que Paulo nos ensina hoje sobre a oração é a seguinte: a oração no Espírito. Então, nós precisamos orar no Espírito. E aí nós vamos aprender como que acontece, como que nós fazemos isso, amém? Então, a oração, ela é algo específico e objetivo, né? E ela segue os princípios da palavra de Deus. Então, ela segue o que Jesus, o que Deus estabeleceu na sua palavra. Esse é outro ponto importante. Então, o que é oração? Oração é algo específico, né? É algo objetivo e é algo que está fundamentado na palavra de Deus, né? Nos princípios da palavra de Deus. Então, aqui nós já podemos definir, aqui nós já podemos saber o que é oração e o que não é oração, né? Se a oração ela está baseada na palavra de Deus, ok, é uma oração que vai ser atendida no tempo certo por nosso Deus, né? E é uma oração no Espírito. O que significa isso, né? Então, o que nós temos que entender? A oração no Espírito, quando Paulo nos ensinou, quando incentivou o povo a orar, a fazer essa oração no Espírito, orando em todo o tempo, com toda a
a oração e súplica no Espírito. Ele está querendo dizer o quê? Que a nossa oração, ela precisa ser a vontade de Deus na nossa vida, ou na vida daquela pessoa que nós estamos orando, intercedendo por ela, né? É colocar a vontade de Deus e o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é uma oração verdadeira. Essa é a oração que Deus, a oração que Paulo, né, tem ensinado como apóstolo. Ele tem ensinado, ele ensinou e ele recebeu isso de Jesus. E Jesus, em todo o tempo dele, você que está ali lendo os evangelhos, você está vendo, você está entendendo, né? Isso que nós estamos falando aqui já não é mais algo distante ou diferente, porque ali você está acompanhando a trajetória do ministério de Jesus. E você está percebendo que Jesus, em todo o tempo, em todas as atitudes dele, estava sendo movido o quê? Em primeiro lugar, a vontade e o reino de Deus. Até para ele, que era Deus, né, que veio para nos salvar, para cumprir o propósito de Deus, né, colocar a vontade de Deus e o reino de Deus em primeiro lugar. Né? Então, quão importante é nós entendermos efetivamente o que é a oração verdadeira, a oração, né, que Jesus nos ensinou, né? Então, isso é importante nós aprendermos hoje. Então, para que nós possamos ter uma oração no Espírito, né, para que nós possamos orar verdadeiramente, de acordo, né, com o que a gente aprendeu aqui em Paulo, o que acontece? Nós só vamos conseguir fazer isso se a nossa fé realmente ela está uma fé viva, se realmente a nossa fé está, porque o nosso coração ele precisa estar muito cheio de fé, né? E como que nós vamos ter fé se nós não nos aproximarmos de Cristo? Né? Se nós não nos aproximarmos de Deus, do Espírito Santo, para que a nossa fé seja reavivada, para que a nossa fé seja avivada, para que nós tenhamos fé, né? Então, fé é tudo aquilo, a palavra de Deus nos ensina que fé é tudo aquilo que nós, né, não vemos, mas que nós cremos que vai acontecer, que está em Hebreus 11:1. Então, lá nós aprendemos o significado da fé. Então, a fé, ela também está ligada diretamente na oração, no poder da nossa oração, no que significa a oração. Então, nós também precisamos orar, quando Paulo nos ensinou a orar no Espírito, ele está nos dizendo para nós orarmos com o coração, e o coração precisa estar cheio de fé. Então, a fé que vai mover, a fé na certeza de que Deus vai nos ouvir, né? A certeza de que nós estamos orando, colocando em primeiro lugar a vontade e o reino de Deus. Amém? Então, isso significa o quê? O que é oração? Então, aqui nós já partimos do pressuposto do que é oração, como que nós precisamos orar, como que é oração. Amém? Então, agora nós vamos continuar, né? E agora já sabemos o que é oração. Então, agora nós vamos de acordo com o que nós aprendemos, né? De acordo com o que Paulo nos ensinou ali na palavra de Deus, nós vamos também poder entender o que não é oração. E a própria palavra de Deus nos ensina o que não é oração, né? E tá em Jeremias 29:13. Para você lá que quer abrir a sua Bíblia, né? Lá Deus está dizendo o que não é oração, né? Então, em Jeremias 29:13 fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que Deus está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que se você estiver me buscando, se você estiver tentando me achar, mas que você não está buscando com o seu coração, com todo o seu coração, você não vai me encontrar e você não vai me achar, né? Então, ele está dizendo que você só vai poder me achar, só vai poder me buscar
se buscar de todo o coração. E de todo o coração é buscar no Espírito, é você ter uma fé no seu coração, é você gerar algo aqui dentro, de você ter a essência, de você ter a certeza de que Cristo, de que o reino de Deus, ele é verdade na sua vida, que o primeiro lugar é a vontade de Deus. Então, isso é buscar de todo o coração, é de uma entrega, é matar o seu eu para que a vontade de Deus e o reino de Deus esteja muito mais forte, né? Então, ali Deus já deu essa orientação, ele já nos ensinou. E Paulo, né, quando ensinou a igreja, ele simplesmente buscou aquilo que Deus já tinha orientado e que Jesus também orientava dessa forma. Amém? Então, o que não é oração é quando a gente não busca de todo o coração. Quando a gente fala repetidamente, quando a gente pega e lê algo aqui que alguém passou para você uma oração. Você lê todo dia essa oração. Aí você tá lá, Pai Nosso, o Senhor me abençoe, não sei o que, não sei o que. Tipo, não é algo do coração, né? Porque você tá lendo, você tá repetindo, tá saindo só da boca, não tá saindo do coração. Né? Não tem a essência, é algo superficial. Então ali Deus já tá te dizendo, isso não é oração, meu filho. Não é para isso que eu te salvei. Não é para isso que eu te escolhi, né? Então isso é a essência, né? A essência do que é a oração, nós precisamos ter muito claro na nossa mente. Amém? Então, outra palavra muito importante, outro versículo, que em Jeremias 29:13 era no Antigo Testamento, né? Então Deus já falava ali para os seus profetas, ele já orientava, aconselhava, né? Mas Jesus também fez isso no Novo Testamento, né? Então você já deve ter lido, mas nós vamos relembrar. E tá em Mateus 15, 7-9, que é a oração daquela tradição, uma tradição religiosa que para Deus não é considerada uma oração, a oração da essência, a oração no Espírito, amém? Então tá em Mateus 15, 7-9, que fala o seguinte: Hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Olha que forte. Aqui, novamente, né, Jesus disse que esse povo, em sua boca, diz que me respeita, mas, na verdade, o coração está longe de mim. E lá em Jeremias, Deus falou, se você não me buscar com todo o seu coração, você não vai me achar e não vai me buscar, né? Então, Jesus aqui, ele tá confirmando o que Deus falou, né, para Jeremias. Então, olha que profundo que nós precisamos entender. A nossa oração, ela precisa estar, o nosso coração precisa estar perto de Deus. Se nós não estivermos com o nosso coração perto de Deus, nós seremos como fariseus, né? E falaremos da palavra, a nossa boca conhecerá todas as verdades da palavra, mas a essência, o que é essencial, que é o nosso coração, ele estará muito longe, né? Então, isso já entendemos aqui de forma muito clara, né? O que é oração e a oração que agrada a Deus. Amém? Então, agora nós vamos aprender também um pouquinho sobre uma oração, um tipo de oração, né? Que é a oração de intercessão, né? A oração de intercessão é aquela oração que eu me coloco, eu chego a Deus, né? E eu me coloco na posição de uma outra pessoa, por alguém. Eu estou orando, pedindo, eu estou ali orando pela vida de alguém, né? Por uma situação de alguém. Então, a palavra de Deus diz, né, que nós precisamos orar pelos nossos amigos, nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos nos colocar ali na brecha por aquela pessoa. Então, isso é oração de intercessão,
né? Então, a oração de intercessão é você se colocar no lugar de alguém, é você entrar na presença de Deus buscando, né? Buscando que Deus realize, que Deus esteja cuidando no controle de uma situação, de uma pessoa específica. E nós como líderes de GR, a oração de intercessão é algo muito uma rotina, é quase que todos os dias nós estamos nessa posição. Nós estamos sempre nos colocando, né? Estamos sempre na brecha, nos colocando na presença de Deus, lutando ali, orando pelas pessoas, pelos discípulos, por aqueles, né, que estão fazendo parte do nosso GR. Então, é muito importante nós também aprendermos sobre isso. E tem 2 exemplos aqui que eu separei, que é na palavra de Deus, que fala sobre a oração de intercessão, né? Que usa exemplos de alguém que intercedeu, né? Para que Deus pudesse ali fazer algo, ou até mesmo a manifestação do poder de Deus na vida daquela pessoa, e para que aquela pessoa ali pudesse, né? A sentir a vontade e realmente haver ali a manifestação da glória de Deus. E o exemplo que eu trouxe hoje para vocês está em João 17, 20 a 23. Então, esse exemplo é o exemplo de próprio Jesus, né? Que o próprio Jesus aqui, ele intercedeu, né? Ele intercedeu por nós. Então, em João 17, 20 a 23, ele fala o seguinte: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Aqui Jesus estava orando, intercedendo pelos discípulos, né? E não só pelos discípulos, mas por todos aqueles que os discípulos estariam expandindo, né? Que estariam levando a palavra dele para as pessoas. Então, nós podemos nos considerar aqui que Jesus orava, intercedia por nós, até mesmo quando ele estava lá, né, no ministério, cumprindo o ministério dele, o propósito dele, naqueles anos em que ele passou na terra. Porque nós só conhecemos a palavra de Deus hoje por conta desses discípulos, pelos 12 que Jesus levantou e disse para que ide, né, ao mundo e pregai o evangelho. Então, hoje nós somos resultados, né, da disposição de todos aqueles 12 discípulos que tiveram o contato com Jesus, que viveram lá naquele tempo de Jesus. E o evangelho dele se propagou, né, por anos e anos e anos, por gerações e gerações e gerações. Então, olha que importante, né? Aqui Deus dizendo que Jesus dizendo, né, que ele já pedia ao nosso favor. E peço que todos sejam um. Aqui ele falando de unidade. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Olha que forte que Jesus falou aqui, que oração forte que Jesus buscou, né? Aqui, Jesus, ele revelou por meio dessa oração qual era a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida, né? E o propósito de Deus para nossa vida é a união, é nós estarmos juntos, é nós estarmos unidos, né? Todos aqueles que foram separados por Cristo, todos aqueles que receberam o evangelho, receberam a libertação, que nós possamos andar todos unidos com um único propósito, para que todos entendam, para que todos reconheçam que Jesus foi enviado por Deus, para que a promessa de Deus, a missão de Deus, o propósito de Deus se cumprisse, né? E é isso que, infelizmente, muitas vezes, né, o inimigo ele tem querido destruir a igreja de Cristo, os membros de Cristo,
A gente já aprendeu em outras aulas, né, que a igreja, que nós somos ali como um corpo. Jesus nos usou como exemplo, né, que nós somos um corpo, um membro de Cristo. Então, por isso que Satanás, ele tem lutado tanto para disseminar dentro da igreja discórdias, heresias e tantas outras coisas, para que se perca a unidade, né? Para que aquele que crê em Deus começa ele mesmo muitas vezes a estar disseminando ali falsidades, disseminando sentimentos ou situações que não provêm da vontade de Deus, né? E quando isso acontece, o que acaba acontecendo? Acaba tendo uma desunião, e aí o mundo começa a ter dúvidas se realmente Jesus foi enviado por Deus para a salvação, né? Então, olha quão sério que é isso. Então, na intercessão, na nossa oração intercessora, Deus aqui, Jesus, ele já fazia isso no tempo que ele estava conosco. Então, é um exemplo muito forte, né, de como Jesus fazia. E quão importante isso é para os nossos dias atuais e até para nós como líder, né? Como líder que estamos ali aprendendo, estamos ensinando, estamos criando, né, capacitando, sendo instrumento para que outros líderes venham ser instruídos, venham ser capacitados, para que o propósito dos nossos GRs, eles sejam, né, realizados, que é por meio da multiplicação, que é por meio do evangelismo, né? Então, isso também é um papel muito importante para nós como líderes. E um outro exemplo aqui de oração intercessora, né, é através de Abraão. Eu deixei separadinho um exemplo, que é quando Abraão orou pelo sobrinho dele, que era Ló. Ele tá em Gênesis 18, 17 e 19, né? Se você quiser ali abrir a sua Bíblia, em Gênesis 17, em 18, 17, fala o seguinte: aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Então, aqui, Deus, ele contou para Abraão quais eram os planos dele para a cidade, né, ali seguindo aquele capítulo, contou para Abraão, né, quais eram os planos dele para a cidade de Sodoma e Gomorra, que eles estavam vivendo, que ambas as cidades estavam vivendo um tempo de depravação, um tempo onde existia muito pecado, existia muita pessoa injusta. E aí Abraão teve no seu coração, né? Ele se colocou no lugar daquele povo. Ele se colocou ali no lugar das pessoas justas que moravam naquela cidade. E ele foi interceder por Deus. Ele foi interceder, né, esse povo para Deus. E aí Deus pegou e disse para ele que se ele encontrasse 10 justos naquela terra, né, que então ele manifestasse e declarasse o nome daquelas pessoas. E no tempo da oração ali, Abraão, ele não conseguiu encontrar aquelas 10 pessoas, 10 homens, né, 10 seres humanos justos naquela cidade. Mas existia a família de Ló, porque Ló era um homem justo. E mesmo assim, Abraão, ele temente por Deus, pela promessa de Deus para a vida dele, ele mesmo assim, por apenas aquelas pessoas que eram uma vida, né, e a família ali extensa, ele continuou orando, ele continuou suplicando e pedindo para que Deus, né, tivesse misericórdia daqueles homens justos. E Deus, ele cumpriu o seu propósito, a sua promessa de destruir as duas cidades, mas ele poupou a vida de Ló e de sua família, porque ele entendia que Ló era um homem justo. E por conta da oração de Abraão, né, ele ali poupou a vida deles. Então, olha que importante, quão sério que é uma oração de intercessão, né? Quando a gente faz essa oração, Deus, o Espírito Santo, né, ele nos dá discernimento para a gente entender
o que está acontecendo na vida daquela pessoa, para que a gente possa orar da maneira correta, para que a gente possa realmente colocar ali diante de Deus e que a manifestação do poder de Deus aconteça naquela vida, se é algo bom que venha ser mostrado e se é algo ruim, né, que Deus venha livrar, venha libertar, né, para que não aconteça. Então, a importância nossa como líder, orar, interceder pela vida do nosso discípulo, né? Talvez a gente nunca vá saber, né, o que realmente aconteceu, mas nós cremos que nós somos usados pelo poder de Deus, né, para que a gente possa ali a ser um instrumento do Senhor na vida desses discípulos, né, dessas pessoas que fazem parte do nosso GR. Amém? E aí, então, continuando a nossa oração, o líder que ora, né? Nós descrevemos aqui 3 tipos de orações, né? 3 tipos. É a oração de pedido, que é a oração de petição, a oração de consagração e a oração de entrega, né? Então, a oração de pedido é a base da oração de pedido, é você orar pela promessa de Deus, né? Para que Deus cumpra a promessa dele na nossa vida ou na vida ali dos nossos discípulos. Então, nós já sabemos o que pedir. Pedir aquilo que está fundamentado na palavra de Deus e que é de acordo com a promessa de Deus para a nossa vida. Então, a primeira situação para que a nossa oração seja atendida, né, é que ela esteja fundamentada na palavra de Deus. Não adianta a gente fazer pedido que não está na palavra de Deus, porque Deus não vai nos atender, né? A palavra de Deus já nos diz, né? Vocês pedem e pedem errado, vocês não sabem pedir, né? Mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo que nos intermedia, né? E ele pode nos auxiliar nessas petições, amém? E a outra oração é a oração de consagração e a oração de dedicação, né? Que é a mesma coisa. Então, aqui é quando a gente nos coloca diante do Senhor e a gente busca que seja feita a vontade de Deus na nossa vida em determinada área ou em determinado pedido, né? A gente não sabe, às vezes, a gente não sabe o que vai acontecer, ou a gente não tem certeza, a gente tá ali pedindo uma direção para Deus, às vezes até para tomar uma decisão, às vezes, né, alguma situação ali que a gente foge do nosso conhecimento e a gente não sabe o que fazer, né? Então, a gente busca em Deus essa direção, a gente coloca diante do Senhor. Então, essa oração de consagração é uma oração de entrega, né? Essa oração que você coloca ali diante de Deus, para que Deus ele venha a fazer a vontade dele, né? Para que Deus venha declarar, venha revelar, né, a vontade e a direção para que a gente possa tomar naquela situação, amém? Então, isso é uma oração de consagração. E a oração de entrega, é quando você está passando por uma dificuldade ou quando você está passando por algumas questões e você coloca ali, coloca todo aquele assunto, tudo aquilo e descansa no Senhor, né? Que realmente toda inquietação, toda angústia, toda ansiedade, todos os sentimentos ali que você tá vivendo naquele conflito, naquele momento, você realmente coloca diante do Senhor e entrega para o Senhor e fala, Deus, é contigo, né? Então, isso é muito forte, isso é muito profundo, né? Essas diferenças, essas situações, da forma como nós precisamos orar, né? Então, que nós venhamos ali a fazer isso de forma sempre sábia, sempre buscando o discernimento do Espírito Santo, né? E que a gente tenha sempre o nosso coração muito ligado e conectado com Deus, para que as nossas orações elas sejam realmente levadas ao Senhor e elas sejam orações que irão dar frutos, que irão agradar o coração de Deus quando elas chegarem aos ouvidos dele. Amém? E para nós como líder, para nós dentro do nosso GR, né? Então, como que nós devemos orar, né? Que já que a nossa escola é uma escola de líderes, nós precisamos aprender a como orar,
né? Então, no GR, a gente já aprendeu as características, o formato do GR. Então, sempre tem a oração inicial no GR, né? O líder, quando faz a abertura ali do GR, ele faz uma oração pequenininha ali, uma oração, e ele faz. Essa oração inicial, ela é uma oração de agradecimento pelos participantes que estão presentes, né? É uma oração em que nós precisamos pedir para que o Espírito Santo conduza aquela reunião, aquele momento, que ele se faça presente naquele lugar, que ele tome um lugar de honra, né? Que seja a manifestação dele em todo o tempo naquele GR e não das pessoas humanas, né? E que a palavra também, que nós venhamos orar para que a palavra que vai ser ministrada, ela venha ser verdadeiramente uma palavra onde haja manifestação de Deus, né? Que a boca do líder que vai orar, ele não venha falar da vontade dele, das coisas dele, mas que venha ser uma palavra rema para a vida daquele participante que está ali naquele dia, para que, né, ele venha ali verdadeiramente ser um instrumento na vida daquelas pessoas, aquele líder. Então, esse é o objetivo da oração principal, da oração inicial, amém? E aí nós temos no final também a oração final, que é a oração. Essa oração final, ela deve sempre seguir o quê? Ela deve ser a oração de tudo aquilo que aconteceu na ministração. Então, como temos ali a ministração, como nós recebemos toda semana, qual é a ministração a ser ministrada, então a oração final, ela precisa ser a confirmação dessa ministração, né? Nós precisamos ali orar aquilo que foi ministrado. Então, se é uma ministração de libertação, que nós venhamos ali no final como líder orar para que o povo seja liberto. Se é uma oração de novos projetos, que nós venhamos a orar ali para que o povo, para que o participante saia com novos projetos, seja restaurado, né, no coração e na mente deles a possibilidade de novos projetos, né, ou colocar em prática aqueles projetos mortos, né, que ficaram ali escondidos. Então, isso também, a gente vai estar sempre fortalecendo aquilo que foi ministrado. Então, essa é a oração final. E a oração, dentro do GR também, tem a oração das nossas necessidades, né? Então, a gente tem aquele tempo que a gente pergunta também para aquele participante o que ele precisa orar, se ele tem algum pedido específico, e nós oramos especificamente sobre aqueles pedidos, amém? Então, isso é a forma como nós devemos orar no GR. Mas lembrando que o líder, ele não é um líder que só ora lá no GR, né? Ele não é só lá no GR que ele vai orar, só no dia do GR, só naquele momento, não. O líder é excelente, o líder que Deus busca, o líder que está sendo capacitado, ele tem que ter uma vida de oração. A vida dele é de oração. Então, hoje nós aprendemos o que é oração, o significado, o que é oração. E Paulo nos ensinou. Então, isso significa o quê? Que a nossa oração não é de 50 horas, de 10, 15, 20 minutos, não. A nossa oração, muitas vezes, pode ser uma oração de 1 segundo, de 1 minuto, né? No máximo ali, e é uma oração que vai fazer vai estremecer o céu. Por quê? Porque nós sabemos a essência. E Paulo disse que nós, orando em todo o tempo e com todas as coisas. Então, Paulo está dizendo, em todo o tempo nós precisamos orar e vamos orar por tudo. Não tem nada que nós não precisamos colocar diante de Deus. Então, quando o nosso coração está alinhado com Deus, quando o nosso coração está ali desejando, orando, 1 segundo de oração transforma a vida de qualquer pessoa, né? Porque a essência, a verdadeira oração está sendo feita. Amém? Então, não tenha medo, você líder, você que está sendo capacitado, não tenha medo de orar, não tenha medo de colocar diante de Deus os pedidos, se colocar diante de Deus, né, pela vida das pessoas. Não tenha medo, creia apenas, né? Busque, encha o seu coração de fé e viva a palavra de Deus. Viva a sua essência, a essência sua precisa transbordar a palavra de Deus, que você vai ver o quão poderoso será, né? Não vai ser o seu poder sendo manifestado, mas vai ser a
presença de Deus e o poder de Deus manifestado através da sua vida. Assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com tantas outras pessoas. Não tenha medo, apenas creia na palavra de Deus e seja um líder que ora. Seja um líder na sua casa que ora, seja um líder na sua escola, seja um líder na sua faculdade, seja um líder no seu trabalho que ora, seja um líder na sociedade onde você está que ora. Não tenha medo, seja um homem e uma mulher de oração. Amém? Que Deus abençoe a sua semana e nessa semana agora, a sua atividade de casa é continuar lendo o Evangelho. Então, essa semana aí é o livro de Colossenses. Você manda para mim ali no WhatsApp o resumo dele. E nós se encontramos na próxima aula. Amém? Deus abençoe você, que o Senhor esteja contigo, abrindo seus olhos, trazendo luz, trazendo esperança, trazendo a certeza e a convicção de que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe.